Você já teve a sensação de dirigir até em casa, estacionar o carro e, de repente, perceber que não lembra de absolutamente nada do trajeto? Como se o carro tivesse ido sozinho. Ou então, por que você consegue sentir um medo instintivo de alguém que acabou de conhecer, sem motivo lógico nenhum? A resposta para isso não é mágica, é neurociência. E entender isso é a chave mestre para quem quer vender mais, liderar melhor e dominar a arte da comunicação. Hoje, nós vamos mergulhar fundo na máquina mais complexa do universo, a sua memória. Mas esqueça aquela ideia antiga de que a memória é só um baú onde você guarda coisas velhas. A ciência já provou, a memória é o que permite você aprender e ser quem você é. Antes de eu te mostrar como isso funciona, eu quero que você pare tudo e se faça 3 perguntas que podem mudar a sua visão de mundo agora. Primeira, se as suas memórias definem quem você é. O que sobra de você se a sua capacidade de lembrar do passado desaparecer amanhã? Segunda, por que é tão difícil mudar um hábito ruim, mesmo quando você sabe conscientemente que ele te faz mal? Quem está no comando, a sua lógica ou a sua biologia? E a terceira, a mais provocadora. Será que você está tomando suas decisões de compra e vida agora, ou é o seu cérebro que está reagindo a programações invisíveis instaladas anos atrás? Fica comigo, porque nós vamos decodificar isso agora. Vamos começar pelo começo. O portão de entrada. Neste exato segundo, seus sentidos estão sendo bombardeados. A luz da tela, o som da minha voz, a temperatura do ar. Existe um porteiro na sua mente chamado memória sensorial. Quer ver ela funcionando agora? Até eu falar isso, você não estava sentindo a pressão da cadeira nas suas costas ou o contato dos seus pés com o chão, certo? A informação estava lá o tempo todo, mas o seu cérebro estava filtrando para você não enlouquecer com tanto estímulo. A função dessa memória é segurar a informação por frações de segundo e decidir, isso é lixo ou isso importa. Se alguém gritar fogo, agora, seu cérebro fura fila e joga isso para a sua consciência. Por isso, na oratória e nas vendas, se você não quebra o padrão nos primeiros segundos, você é filtrado e descartado como um ruído de fundo. Quando você decide prestar atenção em algo, essa informação entra no que chamamos de memória de trabalho. Imagine uma bancada de marcenaria. É aqui que você pensa. Se eu te pedir para imaginar uma girafa azul, você puxou essa imagem do seu arquivo e colocou nessa bancada agora. O problema? Essa bancada é pequena. Ela não serve para guardar coisas para sempre. Para aprender de verdade, a informação precisa sair dessa bancada temporária e ser gravada no disco rígido, a memória de longo prazo. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acham que aprender é só decorar fatos. Mas a neurociência descobriu, de uma forma dramática, que temos 2 sistemas de memória completamente diferentes. Deixa eu te contar a história real de Henry Molaison. Em 1953, para curar ataques epiléticos graves, médicos removeram uma parte do cérebro dele chamada hipocampo. A cirurgia funcionou para a epilepsia, mas o preço foi alto. Henry perdeu a capacidade de criar novas memórias conscientes. Ele vivia preso no presente. Se você conversasse com ele, saísse da sala e voltasse 5 minutos depois, ele não sabia quem você era. Mas os cientistas descobriram algo que mudou a história da medicina. Eles pediram para Henry desenhar uma estrela olhando apenas pelo reflexo de um espelho, uma tarefa motora difícil. Ele treinou isso por dias. E, a cada dia, ele ficava melhor. No final, ele desenhava perfeitamente. O choque foi, toda vez que ele sentava para desenhar, ele jurava que nunca tinha feito aquilo na vida. O cérebro dele aprendeu a habilidade, mas a consciência dele não sabia. Isso prova que temos a memória explícita e a memória implícita. A memória explícita é o seu narrador. Ela se divide em 2, a episódica e a semântica. É aqui que a gente guarda o conhecimento teórico. Mas teoria não muda comportamento sozinha. A verdadeira transformação, aquela que te faz vender naturalmente ou falar em público sem tremer, mora na memória implícita. Ela é o seu piloto automático. Ela opera sem a sua permissão. O tipo mais poderoso aqui é a memória procedural.
É ela que faz você amarrar o cadarço ou andar de bicicleta sem pensar em qual músculo mover. Quer um desafio? Tente olhar para a palavra impossível escrita em qualquer lugar e não ler. Você não consegue. A leitura se tornou um procedimento automático. Você não escolhe ler, você simplesmente lê. E existe o condicionamento. Já ouviu falar que quem tem medo de água fria assopra iogurte? Isso é condicionamento emocional. Se você teve uma experiência ruim falando em público, seu coração dispara só de ver um microfone. Não é lógico, é biológico. Um neurologista chamado Claparede provou isso de um jeito curioso em 1911. Ele tinha uma paciente com o mesmo problema de memória do Henry. Todo dia ele tinha que se apresentar para ela. Um dia, ele escondeu um alfinete na mão e a picou ao cumprimentá-la. No dia seguinte, ela não lembrava dele, mas quando ele estendeu a mão, ela recusou o cumprimento. Ela não sabia explicar o motivo, mas ela sentia que aquilo era perigoso. Por que eu te contei tudo isso? Porque se você é um líder, um vendedor ou um mentor, você precisa entender que não está falando apenas com a lógica das pessoas. Você está lidando com experiências sensoriais, ativando emoções automáticas e construindo novas habilidades procedurais. Aprender não é só acumular informação na memória semântica. Aprender de verdade é treinar tanto, repetir tanto e vivenciar tanto, que o conhecimento desce da cabeça para o corpo e vira memória implícita. É quando a técnica de vendas deixa de ser um script decorado e vira uma conversa natural. É quando a oratória deixa de ser técnica de palco e vira presença magnética. Nós somos o resultado do que lembramos, mas principalmente, somos o resultado do que praticamos até esquecer que estamos fazendo. Se esse conteúdo abriu uma nova aba no seu cérebro e te fez entender como a aprendizagem real acontece, eu tenho um convite. Não deixe essa informação parada na sua memória de curto prazo. Esmaga o botão do like para marcar isso emocionalmente, deixa um comentário sobre qual ficha caiu para você hoje e se inscreve no canal. Vamos juntos transformar informação em resultado real. Até a próxima!